Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, e quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, vem então falar do chamado, do Senhor para aqui os 12 apóstolos e também para cada um de nós, Jesus, ele nos escolhe e nos chama, a viver a missão dentro da igreja, a viver também a nossa missão neste mundo, Mas aqui nós podemos também entender que é escolha de cada um de nós vivenciar, viver e praticar essa missão que ele espera, Jesus, ele nos chama, Jesus, ele nos escolhe, mas cabe a nós dizer sim ou não para esse chamado. Vamos refletir um pouco melhor aqui, quando Jesus, ele fala de Judas, que Judas, ele foi o último dos apóstolos a ser escolhido, E foi justamente Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Frei Gilson, ele vai dizer, que Judas, ele traiu a Jesus, Ele traiu a sua vocação quando ele então não quis ficar com Jesus. Judas, ele trai a sua vocação, Judas, ele trai esse chamado do Senhor, Porque ele escolheu viver as coisas do mundo, ele escolheu viver a sua vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. E quantas vezes nós somos como Judas, Quantas vezes nós traímos Jesus dizendo não ao nosso chamado, dizendo não para a nossa missão dentro da igreja, para a nossa missão neste mundo segundo a vontade de Deus. Quantas vezes nós dizemos não para a oração, quantas vezes nós damos desculpas para não viver o propósito de Deus na nossa vida, E isso é trair Jesus. Cardeal Sarah, ele diz também que não rezar é trair Jesus, ou seja, não ter tempo para rezar é também ser como Judas, o traidor. Frei Gilson, ele até explica, que nós podemos estar fazendo de tudo dentro da igreja, que nós podemos estar cumprindo direitinho com a missão a qual nos é confiada dentro da igreja ou até mesmo fora dela. Mas se nós não estamos com Jesus, se nós não estamos na sua presença, nada de bom nós podemos dar para o outro. E ele diz ainda, que ficar com Jesus é também, viver a sua palavra. Nós podemos estar com Jesus praticando até mesmo a caridade, porque estar com o irmão, ajudando ao irmão, isso também é estar com Jesus. Mas ele diz ainda que a melhor forma de nós ficarmos com Jesus é na Eucaristia, seja na comunhão, seja diante do sacrário do Senhor. Esta é a melhor forma de nós estarmos com Ele, pois é na oração de intimidade, é nessa intimidade com o Senhor, buscando a oração como sempre fazia Jesus, Buscando compreender a sua vontade na nossa vida para realizar aquilo que nós temos que fazer, Que é o chamado de Deus na nossa vida, É isso que nós temos que fazer, buscar ao Senhor dentro da intimidade. E Frei Gilson, ele diz, a melhor forma é na Eucaristia, diante do sacrário, Diante da Sagrada Comunhão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.